pegar as nossas Bíblias, vamos abrir no segundo livro da Bíblia, lá no início, em Êxodo, no capítulo de número 32, nós vamos ler o versículo do 1 ao 8, e depois do versículo de número 30 ao versículo de número 35. Como nós podemos nos localizar aqui? Nós lembramos que o povo de Israel foi liberto, foi tirado do Egito, capítulo de número 32. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Nós lembramos que o povo de Israel foi libertado do Egito, nos primeiros capítulos aqui de Êxodo. E nós veremos aqui de como rapidamente o povo abandonou a Deus para adorar deuses estranhos, E nós veremos como que Deus ele trata os nossos pecados, Como que Deus ele trata os nossos pecados? Vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou com ouro, com um boril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e ofereceram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora o versículo 30 desse mesmo capítulo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduza este povo para onde tenho te dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter feito um bezerro que Arão tinha formado. Então nós temos aqui, podem guardar suas Bíblias, deixar aí. Nós temos aqui o povo de Israel adorando um bezerro feito pelas mãos de Arão. E é interessante, muito curioso nessa passagem, que havia um tempo ali que já tinham saído do Egito. Eles haviam dito ao Senhor que eles obedeceriam ao Senhor, que eles fariam tudo aquilo que o Senhor mandasse. E um dos mandamentos de Deus que nós lemos em Êxodo capítulo 20 é: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Nada que seja semelhante ao que está no céu,
e nem o que está na terra. Então, nós vemos como rapidamente eles desobedeceram a Deus e fizeram para si um Deus na forma de um bezerro com o ouro que eles tinham. E o que isso nos ensina? O que isso ensina para nós hoje? Nós também podemos ter deuses em nossos corações. Mas como assim? Quando nós pensamos em idolatria, alguém já foi em Aparecida do Norte? Alguém já foi? Alguém já viu na TV aquelas pessoas adorando imagens chamadas de santos? Já viram, né, João? Já viram? Né? Mas o que era esse Deus que eles fizeram? É algo semelhante a um bezerro, né? E esse bezerro de ouro que eles fizeram ali com as suas mãos, com o ouro derretido, e formaram aquele bezerro, eles disseram que era Deus, que aquilo era Deus. Então eles começaram a adorar aquilo e dizer e falar que aquilo que os havia tirado da terra do Egito. É interessante porque logo quando Moisés está no monte, ele está recebendo as tábuas da lei, e o que acontece? O Senhor avisa ele de que o povo não está mais obedecendo a sua palavra, que o povo fez um Deus com as suas mãos. Então Moisés desce dali muito irado, de tal forma irado que ele lança as tábuas da lei no chão e aquelas tábuas quebram. Então nós vemos aqui o povo festejando, o povo se prostrando, o povo bebendo, comendo, fazendo festas, esquecendo-se do seu Deus. E o Senhor, ele viu esse grande pecado que o povo cometeu. Porque o pecado, ele não passa longe da vista de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus, ele observa tudo aquilo que se passa nessa terra. Mas nós podemos falar: mas na minha casa não tem imagens. Eu não tenho outros deuses. O único Deus que eu acredito é o Deus que está na palavra, na Bíblia. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, tudo aquilo que nós preferimos a Deus, tudo aquilo que nós preferimos a Deus, se torna o nosso Deus. Porque se eu prefiro o divertimento, se eu prefiro a TV, se eu prefiro o videogame, se eu prefiro o futebol, se todas essas coisas para mim são mais importantes do que Deus em minha vida, então essas coisas são as que ocupam o lugar de Deus no seu coração. Então você está cometendo o mesmo pecado que esses homens cometeram. Pode falar, João. Em vez de ser o bezerro, já seria a Maria, né? Sim. A Igreja Católica, ela adora Maria e faz como se ela fosse um Deus, né? De todo mundo. Exatamente. Faz uma imagem dela como se ela fosse um Deus. E não somente Maria, mas qual é a Maria aqui do Brasil, Aparecida? Pode falar, Lois. Fala que Maria está no céu para orar para eles. Exatamente. Eles falam que Maria está no céu para orar por nós. Mas vocês lembram quando Jesus estava num casamento? Quem lembra?
Em João capítulo 2, o Senhor Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Acabou ali a bebida e eles foram a Jesus ela foi a Jesus, a sua mãe, para que ele fizesse algo. E o que o Senhor Jesus Cristo falou? Falou assim, ainda não é chegada a minha hora. O Senhor fez aquele milagre, mas não foi porque Maria pediu. Ele fez para que aquelas pessoas crescem nele e para que os seus discípulos acreditassem que ele era o Salvador. Então você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele ouve as nossas orações. Nós não precisamos ir orar a Maria, orar a outros deuses. Nós podemos ir diretamente, crianças, na oração ao Senhor Jesus Cristo. Então o que esse povo fez foi um grande pecado. Mas será que nós também não estamos cometendo o mesmo tipo de pecado? Será que ao invés de buscar a Deus, de orar a Ele, de pedir que Ele nos salve, que Ele nos dê, perdoe os nossos pecados, nós estamos preferindo dar do nosso tempo a coisas desta vida? O povo o povo trocou a sua salvação por adoração a um ídolo, por festas, trocou a sua salvação por comida, por bebida. É a mesma coisa hoje. Vai chegar um tempo em que vocês vão crescer. Hoje ainda vocês são trazidos à igreja pelos seus pais. Mas vai chegar um tempo em que vocês vão ter que fazer as suas escolhas. E é nesse ponto da vida em que muitos de nós que ficamos desatentos durante a aula, vamos pegar e ir embora. E rejeitar a Cristo. Rejeitar essas coisas que nós ouvimos. Quantas crianças que estavam na escola da manhã evangelística, em muitos lugares do mundo, hoje estão vivendo vidas totalmente afastadas de Deus? Quantas? Milhares de crianças que um dia foram crianças, hoje são jovens ou adultos. Quantos que ouviram o Evangelho quando eram pequenos, hoje não se lembram nada do Evangelho? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem de muitas coisas, mas às vezes você pergunta para uma pessoa que esteve na igreja, que participou disso que vocês estão participando, elas não vão saber responder as coisas mínimas. E às vezes até elas lembram de algumas coisas. Mas a coisa principal que nós devemos saber é se nós fomos salvos, se nós somos salvos ou se nós ainda estamos perdidos. Então quando Moisés desce ali, ele quebra as tábuas da lei, porque ele vê o povo adorando a um falso Deus, a um Deus que não os tirou da terra do Egito, e ali o Senhor castiga o povo. Esse povo idólatra foi totalmente morto por Deus. Eles morreram. E eles foram condenados eternamente a um lugar de miséria. E o que nós vemos? Que os deuses deste mundo, eles custam caro para nós. Os deuses deste mundo, eles custam caro. Nós podemos escolher não servir a Deus, escolher viver a nossa vida em festa, em diversão. Nós podemos escolher, nós faremos escolhas, mas custou caro a eles. Veja, Moisés quebrou a lei de Deus, ele jogou no chão a lei. As instruções de Deus para o seu povo estão ali quebradas. Agora, como que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Como que eu vou saber o que a direção de Deus estão ali quebradas? Se nós escolhermos viver e andar sem Deus, nós vamos andar sem a direção de Deus. Imagine, crianças, fazer escolhas sem a direção de Deus.
Imagine crescer, arrumar um emprego, casar, ter filhos. Todas essas coisas que um dia vocês vão começar a pensar sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus na sua palavra. Então foi isso que aconteceu. Os deuses do mundo, servi-los custa caro. Servir ao mundo, depois você fala, João. Servir ao mundo custa caro. Escolher não viver com Deus custa muito caro. E uma das coisas que o povo deixou de ter foi a direção de Deus para a sua vida. Eles não poderiam ir na Bíblia e falar: essa é a vontade de Deus. Eles foram andando como que andando no escuro. Quando você acorda à noite, você vai no banheiro, você vai tateando, o que nós dissemos, encostando a mão nas coisas para que você não caia. Você vai andar no escuro. E o nosso pecado, ele é horrível aos olhos de Deus. O nosso pecado, ele é horrível aos olhos de Deus. Pense, aquele povo se prostrando diante de um bezerro feito pela mão dos homens. Mas é o que nós fazemos também quando nós escolhemos não andar com Deus. Você vê muitos jovens hoje em dia em boates, que são lugares onde existe o álcool, a bebida, existem coisas muito sensuais. Você vê que parecem animais. Nós vemos muitas vezes em reportagens de jornais jovens voltando para suas casas desacordados, bêbados, porque escolheram na sua vida andar sem a direção de Deus. Escolheram dar lugar ao seu coração. O seu Deus era Ele mesmo. Eu sou meu Deus. Eu faço o que eu quero da minha vida. Então você é Deus, então. Porque o único que pode dizer o que nós devemos fazer das nossas vidas é Deus. Foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou. É o único que pode dizer como nós devemos viver. E o pecado vem o nosso futuro. Quantas dessas pessoas que escolheram viver sem Deus, eles tinham sonhos, eles tinham planos. Eu quero ser um médico, eu quero ser um veterinário, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um motorista, eu quero ser um piloto. Quantos desses jovens que eram que nem vocês, crianças, e tinham sonhos, hoje estão nas ruas? Já pararam para olhar esses mendigos que ficam nas ruas? Eles já foram crianças. Eles já estiveram numa classe, talvez que nem essa. Muitos deles, eu já conversei com muitos desses mendigos, e muitos deles estiveram dentro da igreja. Muitos deles ouviram já essas coisas. E o que aconteceu? Eles escolheram o pecado. Escolheram viver longe de Deus. E qual é o futuro deles hoje longe de Deus? É um futuro triste. É um futuro sem alegria. É um futuro sem... Eles não têm mais... Eles não almejam mais nada do futuro, lá na frente, de construir uma casa, de ter uma família, de ter um emprego. É isso que nós vemos. Então, o pecado, ele tem esse efeito também. E outro efeito do pecado, além desses que nós temos falado, os efeitos do pecado são vergonhosos. São coisas que deixam as pessoas envergonhadas. Quando nós desobedecemos a Deus, o que acontece? Nós ficamos com a consciência culpada. Aquilo fica na nossa mente e nós nos comportamos de forma diferente. Quando você desobedece a Deus, desobedecendo muitas vezes aos seus pais,
sendo desobediente, sendo mentiroso, aquilo fica na sua mente. Fala, poxa vida, eu não deveria ter feito isso. Mas você faz de novo. E de novo. E de novo. E com o passar do tempo, aquilo que você sentia vergonha, que ficava na sua mente te incomodando, não vai mais incomodar. E você vai fazer coisas mais vergonhosas ainda. Mais vergonhosas ainda. Nós olhamos muitas pessoas que fazem coisas muito vergonhosas. Como que elas chegaram a fazer aquelas coisas? Não foi... Elas não já foram fazendo aquelas coisas. Foi aos poucos. Foram fazendo aos poucos. Eu menti ali, depois menti ali, depois menti ali, depois eu estou roubando, eu estou matando, eu estou enganando as pessoas que me amam. É assim, o pecado, ele vai tomando forma, ele vai crescendo que nem um bolo. O pecado, ele é que nem um bolo. Você joga ali o fermento, tanto é que muitas vezes a Bíblia fala que o pecado é como fermento. Você joga o fermento naquela massa ali, ó, e você joga para dentro do forno, e você vê aquela massa que está ali, pequena, ela... O pecado é assim. O pecado, quando alimentado no nosso coração, ele vai crescer, ele vai tomar conta das nossas vidas, de tal forma que nós nos afastaremos de Deus. E o que o pecado faz? Quais as consequências do pecado ainda? O pecado, ele rouba a nossa felicidade, a verdadeira felicidade. Porque o pecado vai falar para você que ser feliz é estar no estádio de futebol. Ser feliz é estar no parque hoje no domingo. Ser feliz é ir lá no kamikaze. Ser feliz é estar num bar tomando uma cerveja. Gente, crianças, não que seja pecado que nós tenhamos diversões. Nós vamos num passeio na próxima sexta-feira. Acredito que espero que todos estejam presentes. Vai ser um dia de alegria, de diversão. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos ver o batismo. Quem não viu ainda vai ver 3 irmãos serem batizados. Uma maravilha. É algo muito... mexe muito conosco. Nós vemos pessoas sendo batizadas ali. Algo maravilhoso. E depois nós vamos ter a nossa tarde livre para brincar, para fazer muitas coisas. Então, a diversão, passeios, tem lugar na nossa vida. Mas existem os prazeres que são contrários à vontade de Deus. E mesmo coisas que Deus aprova, quando colocadas no lugar de Deus em nossas vidas, elas vão nos afastar de Deus. Tem um tempo para tudo. Tem um tempo que nós devemos dedicar ao Senhor sempre, no dia do Senhor. E essas atividades, elas vão fazer parte da nossa vida, mas nossa vida deve ser viver para Deus. Viver para Deus. Essa é a razão da nossa existência. Um dia nós estaremos na presença de Deus. Pense, se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Se Cristo voltasse nesse dia do Senhor, nesse domingo, pense, crianças, se o céu se abrisse, como vai abrir um dia, e ali nós veremos o Filho de Deus, com todos os seus anjos e todos os crentes que já estão na sua presença, voltarem, nós estamos preparados para ir ao encontro de Jesus? Nós estamos preparados? Se nós não estamos preparados, João, nós devemos buscar a Ele. Porque você é jovem, vocês são jovens.
mas logo o Senhor Jesus Cristo voltará a essa terra. Porque às vezes a gente fala assim, quando eu for um pouco mais velho, eu vou buscar a Cristo. Aí quando você chega a uma determinada idade, você fala, eu vou viver muitas coisas ainda, vou aproveitar e depois eu vou buscar a Cristo. Não vai. Sabe, esse depois, ele sempre vai ser algo que vai ficar para depois, vai ser sempre depois. Sempre nós teremos coisas que nós achamos que são mais importantes. Então é necessário que nós busquemos a Cristo hoje. Hoje. E o pecado, ele deixa Deus de fora das nossas vidas, porque o pecado é egoísta. E Deus, ele não pode estar com a pessoa que é egoísta, com a pessoa que só se preocupa com a sua vida, com os seus desejos. Então o pecado, ele deixa Deus de fora das nossas vidas. E também a consequência mais terrível do pecado é que o pecado, ele por fim, ele nos leva ao inferno. Escolher viver longe de Deus, no fim, nós seremos lançados num eterno lugar de sofrimento, longe para sempre da presença de Deus. Deus não poderá mais nos convidar a ir a Ele. O convite de Deus é aqui. Deus nos convida aqui. Mas quando essa vida terminar, se nós não formos a Cristo ainda, não haverá mais chance. Não haverá mais possibilidade. Acabou. Por isso que eu digo a você, e eu encorajo a você, a buscar a Cristo. Fale com seu pai, fale com sua mãe, fale com os professores. Mas busque a Cristo, fale com Cristo. Ah, mas eu não sei falar. Eu não sei como falar. Ore, peça a Deus que lhe ajude. Peça a Deus perdão pelos pecados que você conhece. São coisas que estão no seu coração, coisas que você faz. Peça perdão a estas coisas a Deus. Peça que Ele lhe salve, que Ele te dê a vida eterna, para que você possa estar preparado para encontrar com Cristo. Por isso nós temos a necessidade do Salvador. Nós temos a necessidade desse grande Salvador que é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos perdidos. Nós somos semelhante a esse povo. Somos iguais a eles. Então nós necessitamos de um Salvador. Nós precisamos dele. Vocês podem orar a Ele. Ore a Cristo. Para que Ele te ajude. Nenhum de nós, nem mesmo os adultos, sabem orar como deveriam. Ah não, se eu fosse que nem um adulto, não, nem os adultos sabem orar como deveriam. Nenhum de nós, ninguém, na face da terra, ora a Deus como deveria. A oração que Deus quer ouvir de nós, e que é uma oração que chega até Deus, é: Senhor, mesmo sendo tão jovem, eu sou um pecador. Eu peco contra o Senhor diariamente. Eu não amo ao Senhor, eu amo outras coisas. Eu peco, eu sou uma criança desobediente. Eu sou egoísta. Eu não reparto. Eu sou uma criança que só tem alegria nos divertimentos, nas festas, nos lugares, mas eu não tenho alegria em ouvir a Bíblia, em ouvir uma aula,
Eu não vejo a hora de acabar. Ajuda, transforma o meu coração. Perdoa esses pecados e me salva. Fale isso ao Senhor, do seu jeito, na sua linguagem. Fale isso ao Senhor. E se você fizer isso, você será salvo. O Senhor vai te salvar. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: aquele que vem a mim para ser salvo, de maneira nenhuma eu o mandarei embora. Então vá, Cristo. Vamos orar.